Já pude assistir a nova obra Golpe de Sorte em Paris e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Golpe de Sorte de Paris conta a história de um casal que constantemente vai sofrendo com seu relacionamento. Aparentemente nada está muito bem. Assim, com o passar do tempo, neste casal surge um amante por parte da esposa que une os dois. Mas afinal, será que as coisas vão se desenrolar da maneira correta e disso nascerá uma história de amor verdadeiro ou não? Olha, faz muito tempo que o Woody Allen, pelo menos pra mim, não faz um bom longa. Afinal, ele vem sendo citado em uma série de polêmicas e vem tendo todo um contexto que dificulta claramente suas produções. E aqui surge em todo esse contexto de caos que tá vem sendo a carreira do Woody Allen, esse novo filme que vai abordar tudo o que ele abordou nas suas fases iniciais, com seus primeiros longas, tipo Anyhow, Noiva Neurótico, Noiva Nervosa, etc. Vocês sabem os longas dos quais eu estou falando. Então, será que o Woody Allen conseguiu de fato voltar às suas origens, ao humor cínico, aquele romance melodramático, mas com diversas pitadas dessa comédia, dessa jocosidade cínica? Ou será que ele acabou sendo engolido por si próprio? Olha, eu já posso dizer aqui que eu gostei bastante de Golpe de Sorte em Paris. O filme está envolto de uma estética de fato muito interessante. Parece até mesmo que todas as cenas que tem aquele charme da traição, né, que o Woody Allen aborda em outras passagens, né, de outras obras, essas passagens estão recheadas de tons mais contentes, com uma série de colorações mais voltados para o rosa, amarelo, uma síntese de felicidade paira o ar, né? A câmera, que aliás o trabalho de fotografia é muito bem feito, pelo menos para mim, a câmera segue esse rapaz jovem, um artista no caso, né, enquanto trai, né, quer dizer, o artista não trai, a esposa que está saindo com esse artista trai o marido, né, enquanto há essas passagens de traição, uma câmera que é levada pela mão mesmo, que constantemente começa a ser perturbada, né, acaba por pairar no ar. Então, é algo que mostra o relaxamento que esse jovem traz na vida dessa mulher, dessa esposa, né, dessa housewife, como muitos diriam. E tem todo esse contexto de melodrama. Ao achar esse rapaz jovem e que é um amor de criança, né, uma paixão infantil, essa esposa acaba por embarcar numa jornada de delírios e ilusões, né? Bem como obras melodramáticas abordam mesmo, mas com um tom mais rococó, eu diria. O Woody Allen aparentemente se inspirou muito em pinturas desse gênero, porque o filme tem toda essa síntese mais leve. Eu achei interessante de fato. E também é muito interessante como tem todo esse trabalho, só que o oposto para cenas com o marido em si. Afinal, enquanto a leveza da câmera na mão é tomada nas cenas de traição, né, etc., enquanto há toda essa leveza, esses tons de amarelo, rosa, nas cenas em que há esse descumprimento com a relação de fato, todas as cenas em que essa esposa está com o marido, ela acaba por ser fotografada e filmada de uma maneira sóbria. Uma câmera num tripé extremamente estática, com estabilizadores e um tom frio, uma parede fria e tudo muito cinza e temático. Parece até que um filme é outro, e justamente para levantar todas essas questões através da fotografia, do quanto aquele cara, artista descompromissado e que foca numa suposta sorte, né? Daí que vem o nome Golpe de Sorte em Paris, entra em contraste com esse marido
tanto em forma quanto em conteúdo. É muito interessante como o filme dialoga isso, porque esse marido, ele acredita que a sorte é feita, ele é um brucutu que foca nas coisas, ele é cinza com tons azulados, que lembram uma melancolia provinda dessa personagem. Então acaba por criar todo esse contraste em forma e conteúdo que constantemente vai entrando em embate durante o filme. Os personagens até mesmo nem se conhecem ao certo, mas eles estão se combatendo durante toda a obra. E com isso a história vai desenrolando até certo ponto que Woody Allen retoma justamente sua jocosidade cínica. Chega um ponto no longa em que certas coisas supostamente impossíveis de ocorrerem numa história melodramática ocorrem, justamente quando entra o cinismo de Woody Allen. Certo personagem simplesmente some da trama de uma maneira que é literalmente inexplicável, inesperada e que dá aquele tom amargo na boca. E isso é tudo muito bem feito, porque o longa percorre certos tons cômicos desde o início, mas eles vão cada vez mais ficando exagerados, corroborando com toda a questão de sorte que ele quer falar. Coincidências do acaso, no caso, né? O filme fala sobre coincidências do acaso que vão ocorrendo e ele incorpora isso em narrativa. Afinal, certos personagens somem, certas coisas acontecem, mas tudo corrobora para uma elevação dessa protagonista dessa história, né? A suposta traidora que na verdade tem todos os seus motivos. Então a sorte vai corroborando para ela supostamente, e tudo vai engajando para que certos acontecimentos ocorram. E justamente com o acontecimento dessas ocorrências, muito do filme vai sendo conquistado ali. O segundo ato é a quebra do primeiro. O primeiro serve muito mais como uma apresentação de onde essa história se passa. O segundo é onde é evocado o cinismo de Woody Allen. Toda a história passa por uma reformulação, onde a comédia é o ponto central. E diria, a elevação, talvez, dessa personagem, como eu já estava citando, ocorre, sabe? Ela começa a ser muito mais autêntica, ganhar personalidade e ser justamente uma personagem que foge daquela rotina usual, com uma série de intrigas, mortes e assassinatos até mesmo. Não, ela começa a desconfiar, começa a descobrir certas coisas e é aí que entra toda a comédia estranha de Woody Allen, onde foca no absurdo que é a vida e como esse absurdo vai ocorrendo. E isso entra de muito bom tom com o filme, que segue tendo todas as suas composições em tela, né? A fotografia continua sendo a mesma, essa fotografia que foca mais no triste em certas partes, mas no feliz em outras, nesses acasos do destino que são incorporados em forma estética, ao ter todos esses tons amarelos, né, esperançosos ao redor da obra, mas também incorporado em narrativa, onde é um elemento central e uma das principais temáticas a serem abordadas. Na verdade, a principal em si. Então, acabou por ser uma experiência muito agradável ao chegar ao final do terceiro ato. O longa justamente vai falar sobre essa questão da sorte. O que seria? Será que ela existe? Será que não? O que é que ela é e como ela é feita? E isso tudo abordado de um ponto de vista de uma história simples que o Woody Allen já tratou várias vezes, mas que aqui ele retoma mais uma vez e dirige muito bem. As cenas de melodrama convencem o espectador justamente por ter todo esse tom rococó, né, que evoca o romantismo, que evoca o romance no cinema. Mas também essa virada de chave para o cinismo é quase óbvia ao abordar certos temas e toda essa questão da sorte incorporada nesse cinismo também. Aparentemente é um mundo cínico onde tudo está fadado a ser algo inesperado, justamente como um mundo real. Algo meio Camus, né? O absurdismo de. É, isso foi muito interessante. Woody Allen de fato consegue reunir a síntese dos seus trabalhos
para essa nova empreitada. Uma empreitada que de fato eu gostei bastante. Ao final, o longa acabou por ser muito interessante em forma estética e narrativa, abordando de fato a questão da sorte, mas não somente isso, sendo um melodrama muito bem construído. É toda uma construção para chegar num ponto em que foge completamente e vira um absurdo muito proveitoso também. Ele não perde aquela síntese mais simples do melodrama, mas começa a focar no tom cômico e tragicômico também que está em volta dessa obra. Então, foi gerado muitas gargalhadas, pelo menos de minha parte, mas não só isso, também muitos tons emotivos e uma certa emoção e catarse ao chegar no final dessa obra, que justamente é o mais importante do cinema. Em suma, eu gostei de fato de Golpe de Sorte em Paris. Eu acho que o Woody Allen retomou muitas das suas questões originais com o cinema e, apesar de todas as suas polêmicas, ele de fato se mostra um competente diretor com as suas obras, e esse é o caso de Golpe de Sorte em Paris. Ele evoca muito do tema da sorte para usar na sua construção de narrativa, seu cinismo e toda a sua estética que parte por esse rococó simplista. Então, eu vou colocar aqui para Golpe de Sorte em Paris uma nota 8,5 de 10. Eu acho que de fato foi um longa que eu achei bem interessante. Ele evoca muitas temáticas interessantes, como eu já estava falando, mas não somente isso, ele também apresenta toda uma forma que é bela e conseguiu me manter cativado justamente por todos os tons cínicos mais dramáticos e melosos que o cinema pode oferecer. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que assista. Então curta, se inscreva, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!